Milhares ou milhões de pessoas padecem porque não conhecem a palavra do Senhor, como diz no livro de Oséias. O povo sofre porque lhe falta conhecimento. Você que chegou nesse vídeo aí, o Senhor oferece a você hoje uma oportunidade de você ouvir uma palavra que pode mudar a sua vida. Muitas pessoas estão vivendo depressão, ansiedade, grandes problemas, grandes dificuldades, as doenças hoje que estão aparecendo por não entender que tudo isso é um cumprimento da palavra e não se blinda e não se reveste, como diz lá no livro de Efésios, das armaduras de Deus. É o que lhe falta para que as pessoas consigam sobreviver diante de todas essas dificuldades que estão sendo apresentadas no momento presente, nessa era presente. Isso não é novo, já aconteceu no passado e continuará cumprindo tudo aquilo que está escrito conforme diz a palavra, tio por tio, até que tudo seja cumprido. Mas hoje o Senhor Deus vai revelar para você uma oportunidade que nunca você teve de entender o porquê disso. Tá? E se você foi uma pessoa que chegou nesse vídeo escolhida pelo Espírito Santo, então não hesite, fortalece o canal, compartilha, porque eu sei que tem mais pessoas precisando de ouvir uma palavra como essa, que é uma palavra que abre o seu coração, abre o seu entendimento, renova suas energias, renova sua força em Deus. Então não hesite, faça isso para a glória de Deus. Sabe qual é o maior mal que as pessoas hoje estão fazendo e com isso trazendo para si grandes abominações? Sabe qual é a causa de toda angústia, de todo sofrimento daquelas pessoas que dizem conhecer a Deus e na verdade não conhecem e traz para si todo esse mal? Pessoas se julgando conhecedoras da palavra de Deus, chegando a procurar clínica psiquiátrica. Há um alto índice de suicídio de pessoas que dizem evangélica, pessoas que dizem de Deus, estão se suicidando. Pastores, inclusive, se você for ver nas notícias aí, você vai ver que pastores estão se suicidando. Por quê? Porque estão entrando em estado de esquizofrenia. É uma doença mental que a pessoa chega, que ela às vezes não consegue um tratamento adequado, e chega nesse estado e se suicida achando que a morte é a solução do problema dela. Há milhares de pessoas dessa forma. Sabe qual é a causa disso daí? É porque as pessoas ouvem uma palavra que é uma palavra que não é aquilo que Jesus ensinou. Porque o que Jesus ensinou, na verdade, vai fazer o contrário. Se uma pessoa está louca, como está escrito lá daquele endemoniado de Gadareno, que era uma pessoa considerada como louca, vivia ali no meio dos túmulos, no meio daquele cemitério, quando viu Jesus, quando olhou para Jesus, ele já reconheceu na hora, porque o mal, a enfermidade, seja lá o que tivesse nele, sabia quem estava diante dele. Então, quando uma pessoa conhece Jesus de verdade, é isso que acontece, faz ao contrário. Se ele estiver doente, ele é sarado. Se a visão dele estiver embaçada, ela é curada. Quantos milagres que a Bíblia nos diz que Jesus fez quando chegou perto das pessoas, não precisava nem chegar, as pessoas tocavam e também era curado. Mas milhares e milhares de pessoas, por não conhecer a Deus, o que eles estão fazendo? Eles estão cometendo um erro que quando chega a dificuldade, quando chega o problema perto deles, o que eles fazem? A depressão, a angústia, a desilusão, uma crise existencial, ele não sabe o que ele está fazendo, o porquê das coisas, o que ele veio fazer, ou da onde que ele veio, da onde veio Deus, o porquê isso, por aquilo. Então ele entra num parafuso, entra numa crise existencial. Sabe qual é o problema? Sabe o que ele faz? Ele comete um erro, como milhares de pessoas cometem. Dobra-se o joelho diante da estátua de ouro de Nabucodonosor. Essa revelação que Deus deu lá para Daniel, que quando aquele rei, que era um homem que dizia ser o imperador, que dizia ter todo o poder, fez dele um deus, fez lá uma estátua de ouro representando ele e obrigou todas as pessoas a dobrar o joelho diante dessa estátua. E as pessoas, diante do medo da morte, diante da dificuldade, se curvavam diante dessa estátua com medo de perder a sua própria vida. É nesse sentido que milhares e milhares de pessoas, no sentido espiritual, estão fazendo, que dizem conhecer a palavra. E só para lembrar você que esse homem chamado Nabucodonosor, por ele ter feito isso e a soberba tomar conta do seu coração, isso serve até de alerta para você que está ouvindo esse vídeo aí. Quando a soberba toma conta do coração de uma pessoa, sabe o que Deus faz com essa pessoa? Faz que nem fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor se transformou num verdadeiro lobisomem. Nabucodonosor transformou num homem desfigurado, nasceu pena, nasceu unha, nasceu água. Ele viveu no campo lá
sete tempos que diz a Bíblia, não sei quantos dias dá isso, mas foi 7 tempos que ele ficou lá, até que ele reconhecesse que quem governava era o Altíssimo. Milhares de pessoas estão na mesma dificuldade, na mesma situação e não sabem. Por quê? Porque estão se curvando diante da estátua de Nabucodonosor, que é representada hoje por Satanás. Satanás hoje dá problema de dificuldade, dá tantas coisas, e aí eles não aguentam. Para fugir da situação, eles aceitam a oferenda, eles aceitam a condição que Satanás coloca diante deles. É por essa razão que as pessoas estão perecendo. É por essa razão que o apóstolo Paulo diz lá ali nas suas cartas que milhares de pessoas pereceram no deserto por isso, porque dobraram o joelho diante do bezerro de ouro. Estão dobrando o joelho diante de coisas que não são reais, de ilusão. Meu amigo, Satanás não tem nada. Satanás é um mentiroso. Jesus falou que ele é a própria mentira, que a verdade não pode possuir ele. Me diz uma coisa, meu amado, a mentira, o nome por si só já diz, é uma mentira, não pode dar nada. Então, se Satanás oferece muita coisa para as pessoas que caem nessa conversa vão sofrer igual ele está sofrendo, porque vive na vida de mentira. Então, aprenda essa verdade, não ouça o que Satanás oferece, que coloca diante de você, só porque você está passando no deserto. Jesus estava ali no deserto, sofrendo aquela dificuldade física ali, com aquela fome que não estava aguentando mais, para que ele melhorasse o seu ser, melhorasse as suas condições espirituais. O que Satanás percebeu? Falou, pai, agora é uma oportunidade de eu tirar ele do caminho. Vou dizer para ele, vou lembrar ele que ele tem poder, vou lembrar ele que ele não precisa sofrer, que ele é capaz de mudar aquela pedra e transformar ela num pão delicioso, que ele vai se fartar. E Jesus nos deu exemplo e disse o seguinte: nem só de pão vive o homem. E você que está aí, se está alimentando de qual pão? De qual que é o alimento que você se alimenta? Qual que é a sua saúde hoje espiritual? Então, pense nisso. Satanás coloca muitos pratos, muitas coisas diante das pessoas, e as pessoas, sem saber, pela necessidade que vive, andam abraçando tudo. É por essa e outras razões que muitas pessoas estão sofrendo, estão no mundo difícil, no mundo de dificuldade, no mundo de problema, estão, como disse, dobrando o joelho diante da estátua de Nabucodonosor. Mas olha, a revelação que Deus vai dar para você hoje, que está nesse vídeo aí, que ficou até aqui e vai receber essa palavra de Deus para a sua vida. Para você receber a presença de Jesus para guiar o seu coração e a sua vida, você precisa permitir que você seja lançado numa fornalha de fogo. É só assim que uma pessoa recebe a manifestação da presença do quarto homem. Eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, não temeu a morte. Preferiu morrer. Sabe por que eles preferiam morrer? Porque eles sabiam que a morte é só um detalhe. Que essa morte física aqui não significa nada. Jesus muito bem falou: não temeis aqueles que matam o corpo, mas temei aquele que tanto o corpo quanto a alma faz perecer no inferno. Esse nós devemos temer, não ter medo, mas ter temor, saber que esse é um Deus verdadeiro e justo juiz. É assim que Sadraque e Mesaque creu. Ele não falou, não se importa morrer diante desse povo aqui, porque a nossa alma é eterna, a nossa alma pertence a Deus, o nosso corpo vai se desfazer ou cedo ou mais tarde. Então, se quiser antecipar essa graça de fazer eu encontrar com Deus, não tem problema. Mas o que aconteceu? Quando jogaram ele lá dentro, quem estava com eles lá era o quarto homem, eles ficaram pasmos. E, irmãos, quem jogou eles lá dentro acabou sendo fulminado pelo calor da chama. É assim, aqueles que querem jogar você na fornalha, permita. Deixa Deus trabalhar. Essa é uma revelação para você. Então, as pessoas que vão jogar você na fornalha, permite que ela jogue, porque está escrito lá que quem jogou na fornalha foi fulminado. E a presença do quarto homem começou a andar na fornalha. E o que aconteceu? Diz a palavra que quando eles saíram de dentro da fornalha, nem cheiro de fogo tinha em suas roupas, meus amados. Não dobre o joelho diante de Nabucodonosor. Não dobre o joelho diante da sua dificuldade, diante dos seus problemas, diante de tudo isso. Você vai dobrar o joelho diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você vai colocar o seu rosto no pó, aos pés dele, assim como aquela mulher que lavou os pés dele com unguento. É isso que você precisa fazer para alcançar a presença do quarto homem e se libertar de todas essas situações que você vive nesse mundo, nessa crise existencial que você passa, nessa ansiedade, nessa perturbação, nessa falta de direção, nessa vida perturbada que você está.
Só desta forma para sair. A presença do quarto homem precisa invadir o seu coração, invadir a sua vida, para que você tenha uma graça maravilhosa em seu ser. O Senhor Jesus sempre nos orientou, sempre nos disse através da sua palavra que nós, conhecedores da palavra, conhecedor do seu evangelho, precisamos ser o sal da terra. Para que serve o sal? O sal serve para temperar, não é para causar conflito, não é para causar divisão, não é para causar intriga, mas é para temperar, deixar a comida saborosa. E também nos orientou para nós sermos luz. Se nós não formos luz, para que nós estamos fazendo aqui? Se for para nós ser igual, todo mundo viver nas trevas, por que é que nós estamos pronunciando o evangelho? É a causa do sofrimento de muitas pessoas. Recebe essa palavra que hoje o Espírito Santo está dando para a tua vida.